Olá pessoal, aqui quem tá falando é Luciano Silva e hoje eu vou estar com um quadro meio que assustador para talvez algumas pessoas que sejam fã desse tipo de desenho que eu vou falar hoje. Se você é fã de Pokémon, Pikachu, Pica-Pau ou Tom e Jerry, vocês já fizeram uma pergunta: por que eles têm esse nome? O que eles significam? Você já fizeram esse tipo de coisa? Se você provavelmente já pesquisou esse tipo de nome, você não encontrou coisas boas. Vamos ver que tipo de coisas, que nomes esses nomes significam para algumas religiões, algumas lendas. E esse é um quadro que eu estou criando aqui no Luciano Silva, que chama Significado dos Nomes. Curta logo esse vídeo e vamos assistir até o final. Eu vou começar aqui com a história meio que assustadora para algumas pessoas. Se você é fã de Pokémon, você talvez nunca tenha procurado esse nome no Google, coisa que você não deve fazer, pois você provavelmente não vai gostar muito do que você pode encontrar lá. O que eu vi lá, um texto imenso, eu decidi fazer um resumo aqui para vocês entenderem qual é o significado de Pokémon. Um desenho animado que está virando febre em todos os países, e agora que lançaram os jogos também, apesar de já estar mais de 60 anos fazendo sucessos, vamos descobrir qual o significado desse nome, Pokémon. É claro que talvez se você for procurar no Google, existem milhões de formas de vocês poderem se identificar com a mesma coisa do que eu vou falar aqui. Vamos lá. O nome Pokémon significa demônio de bolsa. Em 1995 foi lançado no Japão um videogame chamado Pokémon Go. Por causa da febre no país, resolveram criar um videogame com o mesmo nome. A partir daí, os personagens dos desenhos animados começaram a ser vendidos dentro de salgadinhos. Crianças de todas as idades passaram a andar com estes brinquedos em mãos, assistindo aos desenhos, pronunciando frequentemente o nome Pikachu. Chamado de Pokémon e seus outros 150 Pokémons. Aí vem a pergunta: aonde guardamos os bonequinhos Pokémons quando queremos guardá-lo conosco? É claro que a gente guarda os bonecos no bolso. Preste sua atenção. Os demônios são os Pokémons. Para isso se chamam de demônios de bolso. Ou seja, Pokémons talvez sejam até legais, mas o seu significado tem um outro sentido completamente diferente. Outro nome também bem comum nos Pokémons, que todo mundo adora, é Pikachu. Mas você sabe qual é o significado do nome Pikachu? Aquela criatura fofa e adorável que todo mundo ama, só no fato de ter assistido seus desenhos? Vamos ver agora. Muitas igrejas dos Estados Unidos, mas também de outros países como o Brasil,
acreditam que Pikachu é uma série satânica. Embora o tema religioso nunca tenha sido mencionado nas séries de desenhos que eles têm, esses comerciais mais comuns que essas comunidades apresentam, este Pikachu é o satanismo. São Pokémons seriais de demônios, são capturados e invocados para fazer o mal. Ou seja, em algumas igrejas eles acreditam que Pokémons eles são na verdade demônios que são feitos para fazer mal e atingir as pessoas. Vamos lá. Alguns Pokémons, como Bulbasaur e Pikachu, representam bruxas, satanismo, fantasmas e demônios, entre outros. Mas não são só apenas os crentes que criticam essa série. Muitas outras pessoas, ou seja, outras culturas diferentes, também criticam esse tipo de coisa, como os judeus. Até mesmo o Papa João Paulo II criticou também essa série, alegando que não era uma série relacionada à criação de Cristo, ou seja, ele acha que Pokémons estão destruindo o que provavelmente Deus criou. Ou seja, vamos fazer um resumo de tudo isso aqui. O significado, na verdade, de Pokémon é satanismo. Se você for procurar no Google, você vai encontrar não só essa, mas também como várias outras lendas sobre esse mesmo nome de Pikachu. Mas ainda não saiu não, pois tem muito mais coisa. Você sabe qual é o verdadeiro significado do nome Pica-Pau? Um desenho bem antigo que provavelmente marcou muitas gerações de muitas crianças, que até hoje ainda existe, talvez, né? Alguém que ainda gosta de assistir esse tipo de desenho. Mas me diga, você sabe qual é o verdadeiro significado desse nome? Um desenho que todo mundo gosta? A verdade é que não tem assim um significado exato. Existem, na verdade, várias lendas de como o criador do desenho Pica-Pau, ou seja, o diretor, teve inspiração para criar esse desenho. E uma dessas lendas que tem é essa que eu vou contar para vocês. A inspiração para a criação do personagem Pica-Pau veio de uma situação misteriosa vivida pelo personagem autor do desenho. Ele dizia que durante o tempo em que ele morava na casa, na sua rua chamada Paulo 23, ele ouvia vários passos correndo, pulos em cantos da casa. Estava deitado e todos os dias ele, quando iria para a cozinha, sempre encontrava um pássaro morto em sua casa. Foi aí que o autor do desenho decidiu criar um desenho, mas não sabia qual seria o nome que iria dar para ele. Foi então que, em meio do que ele estava passando, ele acabou de criar um desenho que se chamava Pica-Pau. O Pica no nome é por causa de uma marca daquela época de sapato que fazia muito sucesso. Aí decidiu botar em primeiro. O nome Pau é por causa da rua onde ele morava, que se chamava Paulo, ou seja, ele só tirou o L-O e ficou Pica-Pau. Essa história pode não ser a exata, a verdadeira, pois na verdade se trata de uma lenda, já que não foi achado
o significado da palavra, se você for pesquisar, você também não vai achar o significado dessa palavra. Você vai encontrar várias lendas sobre o nome de Pica-Pau, como foi que ele surgiu, isso e aquilo. Então, essa é a lenda do Pica-Pau. Não existe significado para essa palavra ainda. Eu já tentei procurar no Google, na internet, qualquer coisa, não achei. Só achei essa lenda que eu acabei de ler para vocês. É claro que existem outras lendas, umas bem mais pesadas do que essa, e outras bem mais leves. E essa daqui foi mais ou menos que eu achei. Então, ainda resta mais um. Esse é um desenho bem antigo, mas que ainda até hoje existe também. É um desenho onde todo mundo gosta também. Não venha me dizer que você não gosta dele, porque você gosta. Tom e Jerry. Você sabe qual é o significado desse nome? O que ele significa? Também em algumas religiões, Tom e Jerry tem religiões. Não existe, assim, para vocês, exato que ele faz parte disso. Mas vamos ver. Como existem pistas para nos pôr todo a conta. Um desenho clássico como Tom e Jerry nos mostra não somente símbolos, mas gráficos Illuminati, ou seja, seitas Illuminati, mas insinuações deixou a entender que seria o presidente Watts, alguma coisa assim, ou que deu a origem, o significado de Tom e Jerry. Porém, ainda não foi descoberto, mas religiões acreditam que Tom e Jerry estejam ligados ao ocultismo ou então ao satanismo. Ou seja, desenhos que as pessoas adoram, Tom e Jerry, Pica-Pau, Pokémon, entre outros, apesar de ser desenhos legais, tem um significado muito diferente. Então fique de olho a qualquer momento, a qualquer desenho que você possa gostar, pois o significado dele pode ser bem diferente. Esses aqui foram um dos mais leves que eu achei, pois se você for procurar no Google, você vai achar tanta coisa que é capaz de você ficar até perdido.